Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um podcast que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, o ambiente está diferente. Hoje eu estou gravando aqui na Sortir. Sortir é um espaço que estimula mentes criativas, que querem ler, que querem apreciar cultura, arte e também que querem um espaço de trabalho. Se você não tem ou ainda não sabe, se você tem um espaço para trabalhar, um espaço confortável, um espaço em que você, acima de tudo, se sinta em casa, eu recomendo bastante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar daqui, gosto também de fazer eventos, palestras e dar cursos aqui na Sortir. Tem um desconto hoje que o pessoal da Sortir aqui, que o Daniel deixou para mim, mas eu não vou falar agora não, vou falar mais tarde. Fica atento que a gente tem desconto e premiação para quem continuar escutando. Hoje, 9º episódio, venho mais uma vez sem roteiro e com a intenção de compartilhar algo que, vindo para cá, eu me conectei com outra informação. Eu vinha com uma intenção e eu cheguei aqui, me conectei com um momento que foi bem interessante, um momento recente, com a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos. Quando aconteceu esse episódio, ela tinha 3 e alguns meses. A gente estava na casa dos meus pais, os avós dela, e eu senti que ela estava mais acanhada. E ela não é uma criança acanhada, uma criança mais tranquila, assim, ela é uma criança muito agitada, conversa bastante, se comunica muito. E naquele dia eu notei isso e eu perguntei, tá tudo bem, Lulu? E ela falou assim, estou tímida. Falei, como assim? Eu me surpreendi com aquela informação, porque uma criança de 3 anos dizer que está tímida é um tanto curioso. Eu falei, tá bom, Lu, você está tímida, você não quer conversar com as pessoas, o que você está querendo fazer? Ela falou, não sei, eu estou tímida, não quero conversar com ninguém não. Eu falei, tudo bem, o tio está aqui, se você quiser brincar, a gente brinca. Ela falou, quero descer para a cama elástica, que é embaixo do prédio. E eu falei, vamos lá, não tem problema. Ela falou, mas como é que eu faço? Eu estou tímida, tio. Eu falei, vamos descer. Quando chegou lá embaixo, eu falei, você está tímida. Se você quiser, você não precisa conversar com as pessoas. Você pode só cumprimentar, porque é uma questão de respeito, mas você não precisa ficar conversando. Você pode brincar sozinha, tudo bem. Ela falou, tá bom. A gente desceu, eu dei a mão para ela, aquela mãozinha fofinha. E ali eu fui, a gente desceu no prédio, ela cumprimentou as pessoas, mas ela ficou daquele dia ali, ficou pulando na cama elástica, depois brincou um pouco no parquinho e falou, quero subir. E assim a gente subiu. E isso me chamou a atenção e se conectou muito com o que eu senti de falar hoje. Que é que no final das contas, tá tudo bem. O que eu tô querendo dizer com tá tudo bem? É que tá tudo bem a gente não querer super se comunicar, super conversar, super ser expressivo em algum dia. Assim como está tudo bem também a gente querer fazer isso em algum dia. É porque nos últimos tempos eu tenho escutado muito as pessoas, e a mim mesmo especialmente, trazendo como se fosse uma obrigação que a gente sempre saiba dizer de uma maneira polida e assertiva, utilizando a comunicação não violenta para assim poder conversar. E eu venho de um espaço que eu conheço muito, que é esse espaço de uma polidez, de um personagem, de uma estratégia muito precisa de comunicação, em que a gente sempre consegue falar e se comunicar de um jeito correto, em que não seja agressivo, mas também não seja passivo, e sim seja assertivo, e a gente consiga dizer sobre as nossas emoções e ao mesmo tempo consiga expressar algo. Só que aí a gente começa a criar um personagem, assim, esse personagem ele esconde muita informação também. Esse meu personagem, por exemplo, que eu criei por muito tempo para poder conseguir me comunicar utilizando todas as habilidades, ele é um personagem que esconde a raiva, ele eventualmente esconde um dia de insatisfação, um dia de não querer fazer algo, porque ele está sempre muito atento e consciente da comunicação. Só que está tudo bem você não dar conta. E a minha sobrinha, nesse dia, ela me chamou muita atenção, porque ela basicamente me disse, não estou afim hoje. E nós adultos, muitas vezes, a gente fica sem querer dizer para as pessoas ou expressar para as pessoas que hoje não. Hoje eu não quero conversar, hoje eu quero conversar, hoje eu consigo me comunicar de uma maneira assertiva, hoje eu não consigo me comunicar de uma maneira assertiva, ou até às vezes de ser eventualmente ríspido, agressivo.
E aqui eu sei que nesse momento eu encontro alguns conflitos, até confrontos com algumas pessoas que falam de comunicação, que falam de autoconhecimento. Inclusive a Carol, que esteve aqui, porque eu costumo dizer que tá tudo bem você ser agressivo em algum momento. Tá tudo bem você ser passivo em algum momento. O que não está tudo bem, na minha visão, e aqui não é uma ideia de certo e errado, de bom e mal, é só minha visão, é que tá tudo bem você expressar isso, só que você assumir as consequências disso. Você ser responsável pela sua comunicação e pelas consequências que sua comunicação tem. Eu não quero, em momento nenhum, dizer que tá tudo bem, todo mundo ser agressivo com todo mundo e é isso aí. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é para não existir uma busca por encaixotamento de um personagem que tem informações que não expressa aquilo que de fato está sentindo, e aquilo ali vai para algum lugar. Como o Tonhão muito bem já trouxe no outro episódio aqui, salvo engano, episódio 6, isso vai para algum lugar do corpo. Então, é muito nessa ideia hoje de trazer uma informação que tá tudo bem a gente não conseguir se comunicar da maneira mais assertiva possível. Tá tudo bem a gente ser agressivo em alguns momentos. Tá tudo bem a gente ser passivo em alguns momentos. Tá tudo bem a gente não dar conta de se comunicar da melhor maneira sempre. Porque vem essa autocobrança da gente sempre conseguir fazer da melhor maneira possível. E isso não se torna real. Inclusive, essa é uma das problemáticas, um dos pontos que eu venho batendo muito na tecla, que, inclusive, eu, às vezes, busco trazer informações, influenciar as pessoas, vender uma ideia de que existe muito uma receita de como se comunicar de uma maneira assertiva, só que muitas vezes isso não é real. Muitas vezes não é real. Às vezes aquela raiva ela esconde uma necessidade que, por meio da raiva, eu vou conseguir expressar. Talvez não também. Mas não é real eu sempre trazer uma comunicação super assertiva, não violenta em todos os contextos. Eu acho isso irreal, eu acho muito utópico, eu acho muito distante do que é possível ser feito. E quando é distante, as pessoas não se aproximam. E quando algo é distante, as pessoas não se permitem sequer conhecer. E é por isso que eu digo que está tudo bem. Está de fato tudo bem. Agora, o que não está tudo bem é você ser agressivo e querer que as pessoas sejam amorosas com você. O que não está tudo bem é você ser passivo, não comunicar os seus sentimentos e emoções e querer esperar que as pessoas adivinhem o que você quer. Isso não está tudo bem. Agora, às vezes é necessário a gente ser, e aí é ser mesmo, ser o que a gente quiser ser, é o que é, como a Carol disse aqui, por uma intenção de expressar. E aí, nesse momento que a gente expressa, a gente consegue receber algumas informações e lidar com as consequências daquela informação. Quando a gente sequer faz, a gente sequer consegue lidar com a informação que acontece depois daquilo. Eu sequer consigo lidar com a agressividade que eu tenho, com as consequências dela, porque eu estou muito conectado com a ideia de não ser agressivo. Só que talvez seja necessário eu expressar aquela agressividade e depois pedir desculpa, pedir perdão para a pessoa e lidar com aquilo que eu gerei para a pessoa. E muitas vezes, como minha sobrinha falou, eu estou tímida, só que eu não quero deixar de ir no parquinho porque eu estou tímida. Tá bom, quais são as consequências disso? As consequências são, eu vou descer, não vou brincar com outras crianças eventualmente, porque eu tô na minha, assim, eu não quero conversar muito. Tudo bem, não tem nenhum problema. A minha ideia hoje é muito trazer essa reflexão de que a gente não precisa buscar algo muito distante, que é esse personagem que se comunica, essa persona, dependendo da visão, que Jung dizia, essa persona muito forte de que sabe se comunicar e tem uma excelente comunicação. Isso às vezes não é possível. E se não é possível, se é muito distante, às vezes a gente nem sequer tenta. Só que assim, calma lá, porque nessa hora, algumas pessoas, inclusive hoje aconteceu isso, eu treinando futevôlei, e aí eu reclamei de uma situação, assim. E aí reclamei mesmo. Reclamei, sequer me conectei, se eu estava com raiva, se eu estava insatisfeito, o que estava acontecendo. Não me conectei, de fato. E aí as pessoas, acaba virando até piada, as pessoas viraram e falaram assim, isso que é comunicação, Diogo?
Isso que é o podcast? E eu me veio essa reflexão que me levou a gravar o episódio de hoje também, que é muito nisso. Eu não vou conseguir me comunicar minhas emoções, meus sentimentos, minhas necessidades, minhas expectativas o tempo inteiro. Só que o fato de eu não conseguir fazer isso o tempo inteiro não me impede de buscar fazer em alguns momentos. E, inclusive, de assumir as consequências de fazer da maneira como eu fiz. Porque aqui a gente precisa... Eu entendo que é interessante entrar na ideia da autorresponsabilidade da comunicação. Eu sou responsável pela minha comunicação. E eu também sou responsável, eventualmente, pelo que minha comunicação pode atingir as pessoas ou não atingir. Porque também, nesse cenário, a gente sempre pode ficar numa ideia constante de transferir a responsabilidade de hoje eu não estou aguentando mesmo, hoje eu vou ser agressivo mesmo, hoje eu não vou falar nada mesmo, eu quero que as pessoas adivinhem, e é isso. Não também, porque eu não me torno responsável pela minha própria comunicação. E ao não me tornar responsável pela minha própria comunicação, eu terceirizo a responsabilidade sobre aquilo que é meu para uma outra pessoa que sequer sabe o que aconteceu antes para aquilo acontecer, para eu ter expressado daquela maneira. E aqui talvez venha uma grande percepção que eu tenha tido nesses últimos tempos, que é a naturalidade, a tranquilidade de se comunicar talvez não esteja necessariamente em uma ideia de sempre se comunicar muito bem, de sempre conseguir expressar tudo, mas sim de conseguir ter responsabilidade sobre tudo que acontece a partir de mim e comigo. E a partir disso eu consegui ter maiores trocas, mais naturais, mais fora desse personagem, dessa armadura, porque assim eu consigo me conectar com o outro ser humano que está do outro lado. Um ser humano que está querendo se conectar comigo e não necessariamente com um outro personagem. Porque aí o personagem ele pode se relacionar com o personagem. E aí se um super-herói ele pode se relacionar com uma vítima. E eventualmente o vilão pode se relacionar com o super-herói. E por aí vai. Então o personagem, seja ele vilão, vítima ou super-herói, ele se relaciona dentro do cenário de personagens. A naturalidade, o ser humano autêntico, genuíno, sincero, espontâneo, como foi minha sobrinha nesse dia, ele se conecta a partir do que de fato está acontecendo. E muitas vezes, se acontecendo, vai trazer necessidades futuras que eu preciso lidar. E trazer uma busca por necessidades anteriores que talvez eu não lidei. E aqui é a grande percepção que eu tenho. Muitas vezes essa emoção, essa grande emoção, essas emoções primárias, raiva, tristeza, ansiedade, por aí vai, elas podem trazer uma necessidade por trás. Vamos lá, pegar um exemplo de uma criança, mais uma vez, que eu gosto das crianças porque elas trazem essa naturalidade, eventualmente, e não esse personagem. Uma criança, às vezes, quando ela está com raiva, ela diz o quê pra gente? Não quero conversar. E talvez por trás daquilo ali tenha uma necessidade que não foi atendida, que ela ainda não consegue expressar. E quando a gente começa a perguntar, talvez algo aconteça. É fome, é sede, é vontade de brincar que não foi atendida. Só que os adultos começam a ignorar isso. Nós adultos começamos a encaixotar essas informações muitas vezes. E o que acaba acontecendo é que as nossas necessidades não são atendidas, mas a gente quer que elas sejam atendidas. E a gente não expressa. A gente não expressa a necessidade que a gente quer que seja atendida, porque a gente expressa a total da emoção, a raiva eventualmente, a tristeza eventualmente, e a gente não expressa de fato a nossa necessidade. E essa necessidade não atendida, ela começa a gerar raiva, tristeza e tantas outras emoções e sentimentos. A conexão com esse momento em que algo acontece, essa raiva vem e eu tenho esse ímpeto de ser agressivo, e depois eu lido com essa agressividade, me permite lidar com o fato que aconteceu. E não com a imaginação do que pode acontecer. Pode ser uma possibilidade. Assim como pode ser uma possibilidade que eu sempre trago como uma possibilidade, que é você respirar, a gente respirar antes, se conectar antes, para depois ver se eu estou com raiva ou não estou com raiva. É interessante ou não é me conectar. Inclusive, trazendo algo que aconteceu esses dias, um ouvinte, assim como vocês que aí estão,
ele me entrou em contato comigo, ele falou, Diogo, quero te dar um feedback. Eu falei, por favor, feedbacks são sempre bem-vindos. Ele falou assim, eu acho que a música do episódio com a Laís ficou alta. Eu falei, sério? E aí ele falou, olha que interessante, ele falou assim, eu até fiquei na dúvida, porque como aquele tema de relacionamentos mexe muito comigo, eu fiquei na dúvida se era a música, de fato, ou se era a minha angústia de lidar com essa informação sobre relacionamentos. Eu defendo muito isso, de que a gente consiga fazer antes. Só que muitas vezes não é possível. Não é possível, às vezes a gente não dá conta. Só que a gente não dá conta e a gente não quer assumir as consequências desse não dar conta. A gente não quer lidar com a necessidade que está por trás dessa situação que aconteceu. E ao não lidar com essa necessidade, o que pode acontecer? É acontecer de novo. É você se deparar novamente com essa situação, novamente com essa raiva, e mais uma vez você não conseguir nem se tranquilizar antes, lidar com essa raiva antes de se comunicar, e sequer lidar depois. Porque você expressa a raiva e eventualmente, não estou nem aí, aconteceu. Lidar com de fato o que está acontecendo talvez seja mais interessante, mais conectado e mais capaz de transformar ou provocar a sua comunicação do que propriamente travar o que aconteceu antes e não expressar, e depois que expressar, o que acontece com muitas pessoas é que eu às vezes tenho esses momentos assim, eu tenho a sensação de que algumas vezes eu tenho uma recaída, é como se fosse uma recaída assim, uma ideia de que fui agressivo de novo, não queria ser, não percebi. E eu busco muito depois disso é tentar me conectar com por que eu me comuniquei assim. O que aconteceu? Eu posso pedir desculpa para alguém? Eu posso, eventualmente, lidar com a pessoa que eu fiz algo, que eu deixei de fazer? Posso. Então, beleza, eu vou lidar. Sempre eu consigo? Claro que não. Também não trago essa ideia, de novo, utópica de comunicação o tempo inteiro. Outro dia até vi meu primo me enviou uma sátira. Era uma espécie de um ensinamento didático, mas também uma sátira de uma comunicação não violenta. Casal brigando e das pessoas do casal fazendo o passo a passo da comunicação não violenta. E eu mandei para algumas pessoas para poder escutar o que elas acharam daquilo. Elas falaram, cara, se você fizesse isso comigo, eu ia te xingar todinho, porque não é natural. Então, é desafiador. E aqui, de novo, não estou fazendo uma crítica à comunicação não violenta, até porque eu sou super adepto. Agora, transformar esse tipo de comunicação sempre dessa maneira, eu entendo como algo muito complexo, porque não é real. Porque não é o ser humano que está ali do outro lado, e sim uma habilidade que está sendo desenvolvida para se alcançar um objetivo. Só que esse objetivo ele tem um processo todo para acontecer. E ao querer atingir o objetivo, que é sempre expressar a minha emoção do jeito mais genuíno e sincero possível, talvez não seja natural, talvez o processo que seja necessário de se vivenciar em relação a erros e acertos, a emoções desafiadoras ou não, talvez seja o mais necessário para que se evolua, para que se tenha um crescimento e uma evolução na comunicação. Essa busca utópica de uma comunicação muito tranquila, muito em paz, vamos lá, todo dia a gente vai conseguir fazer isso? Não vai. Então, trazer essa possibilidade de que muitos dias a gente não vai conseguir, claro, aí tem gente que fala assim para mim nessa hora, Diogo, então você está querendo dizer para mim que eu posso me comunicar do jeito que eu estou me comunicando. E eu pergunto, você está gostando? Você está conseguindo atingir, conseguir se conectar com as pessoas, atingir seus objetivos, que também é necessário, e eventualmente não ficar com dor no pescoço, gastrite, dor de cabeça e etc., por algo que você se comunicou mal ou não? Se sim, pode continuar, está tudo bem. De novo, está tudo bem. Agora, se você está incomodado, você vai continuar fazendo isso? Não faz muito sentido para mim. O que o nosso corpo pode nos dizer sobre a nossa comunicação, a gente já conversou aqui no podcast. Só que também o que as pessoas nos dizem sobre a nossa própria comunicação também pode dizer muito. Se vários amigos brigam comigo por causa da minha comunicação, se no trabalho eu tenho uma comunicação que as pessoas reclamam, está tudo bem? Pode ser que não esteja tudo bem. Agora, está tudo bem você lidar com isso. Está super tudo bem. E isso não quer dizer
na minha percepção, que a gente não possa construir um personagem para se comunicar em alguns momentos. Por exemplo, esse é um espaço em que eu tenho um eu aqui, um Diogo, que vem para fazer isso, que vem para gravar podcast. Porque pode vir uma ideia de que então eu não preciso criar um personagem para ser vendedor, por exemplo. Pode ser necessário. Pode ser necessário você criar uma comunicação de um jeito específico para aquele momento que você vai viver. O Diogo que se comunica na advocacia, em uma sustentação oral, em uma palestra do mundo jurídico, não é o Diogo que se comunica aqui nesse espaço, que não é o Diogo que se comunica... É necessário a gente fazer adaptações também, porque por mais que seja um Diogo genuíno, sincero, ele precisa se adequar, eu entendo que eu preciso me adequar ao público, a quem eu quero entregar essa mensagem, a quem eu quero me conectar. Eu não entendo que quando eu digo que esse personagem precisa ser quebrado ou desconstruído, ele precisa também ser sempre. Porque tá tudo bem a gente criar um personagem para uma entrevista de emprego, para vender melhor, para ganhar mais dinheiro, uma estratégia de comunicação, para eventualmente conversar dentro de casa, com o companheiro, com a companheira, com o filho, com a filha. Tá tudo bem. É muito na ideia de que a gente não precisa formatar um jeito só de se comunicar. A gente pode ter várias maneiras de se comunicar com várias pessoas, desde que aquilo esteja conectado com o seu querer, com o que você está a fim de fazer e não escondendo necessidades que você não conseguiu expressar. Outro dia, uma pessoa me procurou porque ela precisa construir uma imagem de uma comunicação mais, eventualmente até impositiva, de maior liderança autoritária. E a minha primeira pergunta para ela foi: você está consciente de que você vai criar essa imagem? Ela falou: quero, eu preciso. Tá tudo bem. Você tá consciente de que tem consequências fazer isso? Ela falou: Diogo, tô. Tenho consciência de que isso pode me gerar efeitos também negativos, ônus e bônus de todas as comunicações. E a partir daí a gente consegue construir uma imagem, uma comunicação para esse tipo de momento. As pessoas que me procuram para eventualmente fazer provas orais de concurso são pessoas que me procuram com a intenção de criar um personagem. Afinal, eles não se comunicam daquela maneira em todos os momentos. A imagem que se constrói da comunicação hoje em dia, que eu tenho algumas reflexões, é de que é uma comunicação que ou é uma informação ou é outra, mais do que essa dualidade que eu aprendi com o Tonhão recentemente no curso Tai Chi e de medicina chinesa, que não necessariamente é dúplice, mais do que dúplice, dicotômico. Não é uma dicotomia ou uma informação ou outra. Existe uma dualidade em que quase tudo nessa vida, para não dizer tudo, é dual. Direita e esquerda, por exemplo, é dual. Eu posso construir uma comunicação para alguns momentos em que eu tenho uma comunicação mais impositiva, mais ríspida, ao mesmo tempo uma comunicação em outros momentos em que seja mais assertiva, mais amorosa, mais tranquila. Agora, quando eu não sei o que está acontecendo, talvez aqui esteja não está tudo bem, que você não sabe o que está acontecendo, você está se comunicando sem perceber o que se comunica, inclusive não assume responsabilidade depois que se comunica. Esse pode ser um grande desafio. Então, é uma comunicação de dicotomia entre uma informação ou outra, mas é uma comunicação dupla, de várias maneiras de se comunicar, com várias formas de trazer uma informação. Até porque se a gente criar uma estrutura em que hoje a gente tenha talvez essa ideia muito forte de que precisa se posicionar em rede social, precisa ter uma comunicação em rede social, talvez isso não seja oportuno. Uma aluna, esses dias, me disse: Diogo, eu vejo as pessoas se comunicando ali na rede social e eu acho incrível como elas se comunicam bem. E eu mostrei uma pessoa para ela, que foi minha aluna, que logo vem aqui no podcast. Eu falei: essa pessoa aqui, por exemplo, nossa, como ela se comunica bem. Eu falei: ela não tem tanta tranquilidade para se comunicar assim como ela se comunica no dia a dia. No dia a dia ela não se comunica tão bem assim. Numa palestra, numa reunião, ela não se comunica tão tranquilamente assim como ela se comunica no vídeo. Então, às vezes, você está vendo uma comunicação ali que você quer atingir
Só que a sua comunicação já atinge algo que é muito potente, que é a comunicação de eventualmente uma palestra. Só que vídeo para você não funciona. Você pode montar uma estratégia para criar essa personalidade, essa persona, esse personagem que se comunica na rede social? Pode. Agora, o que você quer atingir? Você quer comunicar um hipervendedora que fala alto e eventualmente, ou você quer comunicar uma pessoa que faz trocas e reflexões mais tranquilas? Não existe só um jeito de se comunicar. Isso para mim é muito forte hoje, porque eu estou ficando muito incomodado, e eu acho que está ficando muito nítido isso, até por um incômodo meu, talvez, e eu acabo de me conectar com isso, talvez seja um incômodo meu hoje, porque eu já fui muito assim, desse Diogo que está sempre se comunicando muito bem e é sempre muito para tentar não atingir as pessoas e usa as técnicas. Eu lembro de uma vez, no namoro, conversando, ela falou assim: Diogo, para de usar essas técnicas comigo, porque é isso, eu queria usar a técnica para poder acessar minhas emoções, as emoções dela. E às vezes não era, aquele dia eu tava puto, e é isso, tava com raiva. E assim foi, e assim a gente se comunicou. Talvez seja essa a minha dor que eu tô trazendo hoje, talvez não seja a sua dor, mas espero que você esteja escutando aí da sua casa, da sua academia, enfim, de onde você estiver, se conectando com a sua comunicação, com as suas comunicações, com os seus jeitos de se comunicar. Porque, por exemplo, aqui na Sorti, são várias maneiras de se comunicar em um único espaço. Livraria, espaço de trabalho, ambiente para grupos de trabalho, arte. E aproveitando que eu falei da Sorti, um desconto que o Daniel me deu aqui para eu poder oferecer para vocês que estão escutando. Você vem aqui na Sorti, você compra um livro, você ganha o turno de trabalho e você ganha uma bebida no café aqui do lado que também é deles. Ou seja, com um livro você ganha mais 2 informações, um turno de trabalho aqui na Sorti e também uma bebida. Basta você dizer comunique, Sorti quando você chegar na Sorti. Voltando, para mim tem vários tipos de comunicação. Porque quando parece que a gente tenta se encaixotar num tipo de comunicação só, parece que só existe aquilo e eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco, sendo que nós somos vários, sendo que nós temos vários tipos de relações, várias maneiras de se comunicar e a gente precisa lidar tanto com antes de se comunicar, mas também com as consequências e assumir as responsabilidades sobre a nossa comunicação. Se a gente não faz isso, a gente talvez esteja tentando encaixotar algo que não é encaixotável, colocar dentro de uma armadura, dentro de uma roupa, dentro de uma vestimenta, algo que a gente talvez não tenha intenção. Ou talvez a gente queira se colocar dentro, não ter um personagem, sendo que talvez esse personagem, essa armadura seja necessária para alguns momentos. E assim eu trago essa reflexão de hoje. Sua comunicação ela pode ser múltipla. Você pode ter algumas comunicações sempre a partir da sua comunicação mais genuína. E a partir dela se comunicando de uma maneira eventualmente profissional, pessoal, de um personagem de rede social, ou não também. E assim a gente vai. Tá tudo bem a gente se comunicar e a gente não querer se comunicar, e a gente não querer falar, e a gente está tímido, como minha sobrinha esteve. A gente pode. Isso não é um problema. O problema é a gente não se conectar com a nossa comunicação antes e assumir as responsabilidades sobre a nossa comunicação depois. Agradeço, Enoque, que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Agradeço mais uma vez a Sorti. Lembrando, um livro, você ganha a bebida e você ganha um turno de trabalho aqui na Sorti até sábado. Até sábado. Esse desconto não vai ser tão grande assim não, até porque nós temos um tempo aí para poder receber vocês aqui na Sorti e que vocês desfrutem desse trabalho, desse espaço de mentes criativas. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação?